Você já se imaginou sair da sua festinha uma noite com os amigos, ir para casa e de repente sozinho naquela rua deserta, chutando aquelas pedrinhas aqui, pedrinha ali, e às vezes a garrafinha plástica, e pensando em tudo e pensando em nada ao mesmo tempo? Pois é. Às vezes acontece isso na própria rede social, quando você está aí, roda a sua tela do computador, roda a sua tela do notebook, roda a sua tela do seu celular e às vezes passa por coisa importante, mas você não dá valor a isso. E muitas vezes é necessário parar naquilo que realmente pode te ser interessante, pode te interessar. Eu tenho uma proposta para fazer para você hoje. Quem sou eu? Eu sou João Eudes Pereira, bacharel em Direito, formado e pós-graduado pela Universidade Damásio. E agora eu queria falar com você sobre uma coisa importante, que são as audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho. E aí você pode me dizer às vezes, mas João, eu escuta, é muito assunto, tem que ler muito, tem que ter muito tempo para ouvir, para pensar, para... Meu amigo, eu vou te falar uma coisa para você. Você que está nessa profissão, e agora eu conclamo a todos, né? Aquele que pode um dia estar na Justiça do Trabalho, então você que é empresário, você que é trabalhador, porque você pode estar também na Justiça do Trabalho um dia, mas de modo especialista você que é bacharel em Direito, você que está estudando para ser um dia um grande advogado, atuar num grande escritório ou ter o seu escritório próprio, você que hoje estagia, que é estagiário, não é? E você mesmo que já é advogado, que já fez a sua OAB, que está aí com a sua carteirinha na mão, que tem o seu token, né? Eu pergunto para você o que é mais importante na sua vida. Você vai me dizer assim, olha, a minha carteirinha, tudo bem, que é a sua carteirinha. Aí você pode dizer, é o meu token, tudo bem, que é o seu token. Com ele você pode fazer suas petições, você pode assinar suas petições eletronicamente, enfim. Mas esse processo de conhecimento gera tempo. E às vezes essas perguntas que você faz, esses questionamentos, mas eu não tenho tempo, o tempo que eu tenho aqui é só para distrair um pouquinho na rede social, é para ver uma coisinha ou outra, mas eu digo para você, conhecimento, eu já disse isso muitas outras vezes, conhecimento é poder, conhecimento é algo que nunca vão te tirar. Tá certo? E às vezes quando você diz, eu não tenho tempo, eu não consigo, a minha saúde não tá boa, eu queria só ter um minutinho da sua atenção para contar uma história interessante da minha vida e que poucos sabem, exceto os familiares. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu cascando cana em casa, num domingo cheio de gente em casa, com alguns primos, cascando cana, e fui cortar esse pedaço de cana e a faca veio no meu olho e eu furei o olho. Passei pela minha primeira cirurgia ali aos 6 anos de idade. Quando foi com 17 anos, trabalhava na roça, vinha suor nos olhos, ardia muito. E eu fui para Curitiba, fiz minha segunda cirurgia. Aos 20 anos, uma complicação, tive que fazer a terceira cirurgia. Depois, aos 21 anos, a quarta cirurgia. E o negócio não dava certo. Muita dor no olho, muita dor. E depois, já casado e trabalhando na Justiça do Trabalho, num local, numa cidade do Acre de muito, mas muito calor mesmo, isso ajudava a provocar muito mais dor, muito mais ardência. E a única coisa que me ajudava um pouco a acalmar essa dor era que eu tinha um filho pequeno e a minha esposa tirava num recipiente próprio o leite do seio, e esse leite do seio, quando pingava no olho, ajudava, parece que colocava um gelo no meu olho, né? Ajudava a refrescar, a parar com aquela ardência toda. E o meu médico, meu profissional, meu oftalmologista, ele dizia assim, João, vamos tentar segurar esse olho, porque o olho natural sempre é muito melhor do que um artificial. E eu estava nessa com ele, dizia, não, vamos segurar, mas teve uma hora que não deu tempo mais, não teve como mais, não aguentava mais a dor e os estresses da vida, e atuando na justiça do trabalho ainda, né, ardia muito, tinha que ficar coçando muito. E aí, um dia, fui para Londrina e lá eviscerei o olho. Então eu digo para você que muito tempo da minha vida, desde 2001, quando foi a evisceração, até agora aposentar em 2022, eu trabalhei assim, com um olho só, e lendo muito, e trabalhando muito, e saindo tarde da noite, direto para a faculdade. Então, o que é que te... qual que é o empecilho que você coloca para você não estudar, para você não se qualificar, para você não buscar esse conhecimento? E nós estamos hoje dando de graça para você um conhecimento aqui,
Outros vídeos que já fizemos está aí na nossa plataforma disponível para você e de graça, não é? De graça, muito boa essa palavra, né? De graça, sem custo nenhum. Eu digo para você, vale a pena investir. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre algo interessante que você, futuro advogado, e aquele que já é advogado agora está passando, mas você, futuro advogado, irá passar, que são as audiências por teleconferência, telepresencial. Por que telepresencial? Porque é feito pela tela do seu notebook, do seu computador, e é presencial porque você está ali do outro lado. Tá certo que agora, com essa vinda da inteligência artificial, alguns podem dizer assim, puxa, mas eu posso criar um avatar e colocar aqui no meu lugar, né? Mas é muito difícil você treinar esse avatar para a audiência. Claro que no futuro vai existir muito disso, né? Mas por hora nós temos as audiências telepresenciais e vai ser muito importante na sua vida. Eu queria passar para você então, dada essa premissa inicial aqui, e colocar para você algumas coisas interessantes sobre isso. Eu trouxe para você alguns slides aqui que nós vamos compartilhar com você agora para falar sobre essa questão agora da Justiça do Trabalho, que está automatizada. Ela está desde 2012, se não me engano, aí, eletronicamente, e agora, mais do que nunca, fazendo audiências telepresenciais. Vou falar para vocês mais à frente um pouco que ela não é uma regra, tá? Existe algumas exceções agora para essa questão das audiências telepresenciais. Mas uma coisa que nós estamos vendo aí é que já havia essa previsão no CPC de 2015, tá certo? Então ela não foi uma novidade a partir da pandemia aí em 2019, que trouxe um caos à justiça, né? Como é que você vai fazer uma audiência numa sala de audiência, às vezes cheio de gente, testemunha? Nós já tivemos, por exemplo, numa sala de audiência, em torno de 20 pessoas que estavam ali, porque cada testemunha que o juiz ouve, ele não libera ela, ele fica ali, porque ele tem que ficar incomunicável com aqueles que estão lá fora e que não saíram ainda, que ainda irão depor, né? Então, vai acumulando gente, e aí tem as testemunhas todas, e tem as partes, e tem advogados que estão ali participando das audiências, ou por um lado ou por outro, e aqueles advogados que estão ali sentados, como a audiência é pública, estão sentados ouvindo e vendo tudo que se passa na sala de audiência, tá certo? Mas essa previsão anterior, ela já existia no CPC aí, nós estamos com na tela aí, que fala sobre o artigo 334, parágrafo 7 do CPC. Ele falava o seguinte, que a audiência de conciliação ou de mediação, ela pode realizar-se por meio eletrônico nos termos da lei. Bom, então quem que usava isso antes da pandemia? Muitas vezes o juízo criminal, o juízo penal, ele ouvia um réu preso lá em outra unidade, em outra localidade, às vezes não tinha problema para deslocar esse preso até o fórum para ser ouvido pelo juiz. Então, com o advogado lá, com os policiais, colocavam o computador lá e o juiz da unidade dele ouvia esse réu preso lá, tá certo? Mas essa parte da pandemia de 2019 veio pegar a gente assim muito surpreso com as calças na mão, vamos dizer assim, tá? Então, a primeira norma do CNJ que teve na pandemia, por causa da pandemia, para as audiências telepresenciais, está aí esculpida na portaria 63, que está na sua tela, de março de 2020, que ela visava exatamente isso, evitar a propagação da pandemia, tá certo? Ela tinha alguma coisa já, antes dessa norma, já tinha alguma coisa pelos TRTs, que disseram assim, amanhecemos um dia na unidade, fomos para nossa casa e no outro dia já nem viemos mais para a unidade. Foi uma coisa assim, dizendo, olha, ninguém mais vai no trabalho, vamos trabalhar da casa, adapta seu computador aí, e quem pode usa o computador seu, quem não pode, de repente, leva da unidade, da vara para trabalhar em casa, tá certo? E foi um risco muito grande para a nossa integridade física, às vezes, né? Porque além de estarmos numa pandemia, a gente teve que, vamos dizer assim, aprender rápido e correr com a coisa, tá? Foi muito difícil para nós. Então,
qual que é a norma que veio para dizer assim, olha, agora daqui para frente vai ser assim? Como eu já disse, existiam algumas normas internas dos DRTs para dizer, olha, vamos fazer as audiências por videoconferência e tudo. Ficamos alguns dias sem, as pautas foram todas canceladas, tá? Mas aí, devagar, a gente foi implantando e foi trazendo alguns sistemas novos para dentro do computador que comportassem as audiências, tá certo? Então tivemos que readaptar tudo. Mas essa resolução 354/2020 do CNJ, ela direcionou muitas coisas. Ela disse que as audiências podiam ser telepresenciais, tá certo? Enquanto durasse a pandemia ali e tudo. E depois, claro, depois da pandemia, alguns juízes já diziam um caminho sem volta. E os juízes gostaram muito disso, porque o juiz da sua casa fazia audiência, ele não precisa mais estar lá presencialmente para audiência, tá certo? Então, o que dizia essa resolução 354/2020 do CNJ? Ela dizia que poderia haver, né, a audiência telepresencial e tudo. Quais a norma para isso? Como é que se desenvolveria isso? Ele deu 7 motivações para isso, tá? Se um participante pedir, tá certo? É o 1 que está aí na sua tela. Se um participante pedisse, a audiência poderiam ser telepresenciais. Os motivos de urgência também, tá? Tem que ser para amanhã ou depois dessa audiência, vamos trazer telepresencial uma audiência aí, tá? Substituição ou designação de juiz, porque às vezes era designado um juiz substituto para a unidade e esse juiz tinha que se deslocar a localidade diversa, vamos supor uma localidade aqui no meu estado mesmo, onde de uma ponta a outra dá 800 quilômetros, então o juiz estava lá na sede, lá em cima, e de repente tinha que se deslocar na vara cá embaixo, no sul do estado, então ficava muito difícil esse deslocamento, e evitava pagar também diária para o juiz, pagar esse transporte e tudo, então sairia muito mais barato, mais viável que esse juiz fizesse a audiência por telepresencial, tá? Um mutirão, o projeto específico, a Justiça do Trabalho tem bastante disso, tá? Conciliação ou mediação nos SEJUSCs. SEJUSCs são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Faz tempo já que o TRT 14 aqui de Rondônia implantou esse sistema de trabalho, os centros judiciais, tá certo? Indisponibilidade temporária do fórum, também era outro caso. Por exemplo, o fórum estava numa reforma muito grande, muita poeira, muita coisa que não podia, né? Ou de repente deu uma tempestade, já vamos entrando já no 7º motivo, e desteriou tudo. Desculpa. Já aconteceu isso algumas vezes em algumas unidades por aí. Dá um vendaval, desteria tudo, inunda a unidade, não consegue mais trabalhar, molha computador, enfim. É um motivo de força maior, tá certo? Alguns problemas iniciais que nós tivemos para essas audiências telepresenciais. Então, os advogados, sobretudo os das reclamadas, várias eram as petições onde eles queriam que fosse redesignada a audiência. Dizia, excelência, não dá por tal motivo. E enumeravam uma série de motivos que às vezes era motivo torpe, motivo muito fraco para que o juiz pudesse deferir, tá certo? Eles alegavam muitas vezes a insegurança jurídica. Então, outra dificuldade inicial que nós tivemos, as partes, de modo especialíssimo aí nesses primeiros meses, né, onde os advogados, com medo da pandemia e os clientes deles também, não iam no escritório do advogado, os reclamantes ou as reclamadas. Então, lá na sua casa, eles não achavam o link, embora vai ser alguma coisa que nós vamos falar sobre isso ainda, como a secretaria mandava esse link para as pessoas, tá certo? Então, dessa dificuldade de encontrar o link, era difícil, era impossível entrar na audiência. Eles não podiam se reunir com esses advogados por causa desse congestionamento, como eu já disse, né? E ficava nessa dificuldade grande.
As câmaras, os microfones, quantas vezes eles ligavam para a Secretaria da Unidade dizendo: mas me ajuda aí, eu estou precisando entrar na audiência, eu não consigo ligar minha câmera, eu não consigo ligar meu microfone. E aí a gente ia dar instrução para eles por telefone como é que se ligava essa câmera, como é que usava o microfone. E às vezes ele entrava na audiência, o juiz falava com ele falava também, mas estava mudo. O juiz não escutava. Ele ouvia até o juiz, mas o juiz não o ouvia, tá? Então, esses advogados que não estavam com eles, que muitas vezes traduziam para eles as perguntas do juiz, porque às vezes é uma pergunta simples, mas a pessoa é tão simples mesmo, que ela não consegue entender o que o juiz fala. O juiz pergunta uma coisa, ele diz, não entendi, o juiz repete, ele diz que não entendeu de novo, o juiz tenta ser didático, formula uma terceira vez a pergunta de uma outra forma, e ele acaba não entendendo a pergunta. Então, essa dificuldade não tem como daí o advogado ali presencialmente, porque não está no caso, né? De orientá-lo e dizer tal coisa, o juiz quer e tudo, sem direcionar a pergunta, né? Como resposta para o cliente dele, né? Essas dificuldades de trazer testemunha para depor. Olha, excelência, eu estou com a testemunha para vir depor, mas ela não pode por causa disso, daquilo, né? E ela não mora no sítio, ela não tem computador, ela não tem celular, ela não tem não sei o que e tal. Muitos casos aconteceram assim. E o maior problema mesmo, realmente, era esse último item aí, que era a incomunicabilidade das testemunhas, né? Porque essa era a parte da segurança jurídica que muitos advogados diziam e que muitos juízes questionavam, inclusive, para a audiência telepresencial. Houve alguns juízes que no começo a maioria amou, gostou, porque ele estava dentro da sua casa, no conforto do seu lar, fazendo audiência, mas por outro lado ele não se sentia confortável, porque havia e deve ter havido várias vezes essa insegurança jurídica. Porque uma testemunha que o juiz está ouvindo, quando ele está ali presencialmente, o juiz coloca ele numa cadeira perto do juiz e olhando para o juiz, ele não olha para os advogados que podem dar alguma pista do que ele deve falar. Então, olhando para o juiz, como diz o Paulinho Micharia, né? Olhando no grão do zóio do juiz, e o juiz olhando no grão do zóio dele, o juiz faz a pergunta e o juiz, como o juiz é treinado para isso tudo, ele já sabe se a testemunha está mentindo, se está escondendo algo e tal, né? Então, ali não se sabia se essa incomunicabilidade estava sendo seguida como regra para um bom desenvolvimento do processo, tá? Para ter um processo isento, para ter um processo que vai ser julgado mesmo com lisura, tá certo? Então, se há um advogado com ele na parte, e muitos não ligavam muito, muitos não, alguns, eram poucos, não ligavam muito para a pandemia e iam no escritório do advogado fazer audiência lá com eles. E será que o advogado não orientava ele nessa hora? Porque a câmera está aqui firme nele. O advogado pode estar por trás da câmera e até, mesmo que não fale, escrever um papelzinho para ele, né, a resposta, e para que ele possa estar falando. Então, muitas vezes, em algumas circunstâncias, o juiz desconfiava, dizia: o senhor está sozinho na sala? Passa, roda a câmera para pegar aí, para eu ver como é que está a sala, se o senhor está com alguém aí, tá? Então, esses foram problemas iniciais seríssimos que nós tivemos. Da parte do judiciário em si, que são os servidores, os serventuários da Justiça do Trabalho, nessa primeira quinzena, eu disse aí, mas foi um mês, ou para mais um pouquinho de um mês, de repente, que nós tivemos um problema seríssimo. Nós tivemos que aprender às pressas e muitas vezes a ferro e fogo. Ficava altas horas da noite estudando. Preciso de ver as primeiras audiências como foram, né? A gente fez teste e tudo, botamos lá algumas pessoas que serviam como testemunhas, outros serviam como advogados, outros como juiz, e a gente montou uma sala ali e fomos testar. Aí abre a câmera para não sei quem, fecha para não sei quem, uma pessoa começa, só para a gente testar como é que era, começa a falar coisa que não deve lá, você corta o microfone dele, e enfim, foi treinado bastante, a gente passou por umas dificuldades grandes, tá? Então, quem vê o que é hoje não sabe o que a gente passou, né, em meio a essa pandemia, para que a justiça pudesse ser feita e a celeridade pudesse ser dada, tá certo?
Então, como é que era feito essas audiências de princípio? A secretaria, quando ela pega a inicial que vem pelo advogado ou então que a gente faz na Secretaria da Vara, vou passar para vocês um videozinho, gravar para vocês um videozinho daqui mais uns tempos falando sobre essas tomadas de reclamação a termo, que o reclamante vai na vara e faz ali a sua reclamação mediante o diretor de secretaria ou um outro serventuário da justiça, né? Então, vindo essa petição inicial com as provas, monta-se o processo, quando era físico montava ali na ordem cronológica, ou agora com método eletrônico monta dentro do computador já, né? E aí, quando esse processo é protocolado, que nem vai para juiz, exceto se tiver alguma preliminar, alguma coisa importante para ser apreciada pelo juiz, ou um pedido de antecipação de tutela, enfim, a própria secretaria já marca a audiência, gera o link, já encaminha para os advogados, encaminha para a parte, e se não tiver advogado no caso, vai para o oficial de justiça para a parte, ou vai pelo e-mail dele, ou vai pelos correios, enfim, tá? Então as partes são intimadas ali, existe uma série de determinações ali e orientações que dá um calhamaço de coisas, tá? Dá uma página inteira praticamente de orientação. Ali está dizendo qual é o dia, qual é a hora da audiência, qual é o traje que se deve se vestir, né? Porque se evita várias coisas. Há uma simplicidade muito grande na justiça, desse trabalho de modo especialista pela pessoa simples, humilde, que sempre vai lá, tá? Então, foi um auê muito grande esse tempo atrás, saiu em jornal até inclusive de grande circulação no país, jornal nacional, onde um advogado não deixou um reclamante entrar porque ele estava de chinelo dizendo que aquilo não era condizente com os trajes para vir na Justiça do Trabalho. Então a Justiça refutou esse ato, tá? Porque o coitado do trabalhador muitas vezes vem do seu chinelinho de dedo, né? Que vem, claro, tem que vir limpinho, né? Isso não justifica se vir tudo sujo, enfim, tá? Mas venha com seu chinelinho de dedo. De repente a gente dizia sobre a bermuda, evite vir de bermuda, né? Que às vezes até um ato de desrespeito, você está numa sessão, né? E falava também sobre os efeitos da ausência injustificada. Para o reclamante, por exemplo, o arquivamento do processo, ele poderia pagar custas, enfim. E para a reclamada, a revelia e a confissão ficta, ou seja, ela estava como que confessando que aquilo que o reclamante disse na peça inicial era verdade, tá certo? As testemunhas que era para ele trazer no máximo de quantos, rito sumaríssimo, por exemplo, até 2, rito ordinário 3 testemunhas, como juntar essas provas e como entrar no dia da audiência, que devia ter um computador, devia ter um celular com câmera e microfone, devia ter a conexão com a internet, isso não tinha como entrar se não tivesse uma conexão com a internet, enfim, tá? Uma coisa interessante que se dizia era que devia entrar 5 minutos antes. Isso era importante, porque às vezes a pessoa chega atrasada, já foi feito pregão e o juiz já ditou até um parágrafo para mandar arquivar o processo, no caso da ausência do reclamante. O reclamante chega e ele dá uma justificativa lindíssima, né? Ele dá uma justificativa que é plausível. Aí o juiz ouve a reclamada, tudo, e muitas das vezes nem concordo com prosseguir o processo, mas o juiz, diante do bom senso, mesmo porque ele vai entrar com outra reclamação depois, o juiz prossegue com a audiência, tá? Então o que acontece? Na primeira audiência é tudo tranquilo, mas a partir da segunda, terceira, quarta audiência, às vezes tem 10 audiências no dia, pode ser que ele chegou na audiência, ele entrou na sala virtual de audiência, mas não tem ninguém lá, tudo, né? Porque o juiz está numa outra sala virtual, fazendo audiência, instrução, que às vezes é para ser em meia hora, acontece de demorar 2, 3 horas, né? E aí ele vai cair numa sala de espera, tá certo? Isso é importante as pessoas saberem, porque muitos ligavam lá dizendo assim, mas eu tô aqui, mas não tem ninguém ali, né? Então ele entra numa sala de espera, e depois que acaba aquela audiência que estava sendo feita antes, o secretário de audiência vai redirecionar a sala, vai chamá-los, fazer o pregão virtual, né?
para que eles possam entrar na sala da audiência, que já tem número de processo, tem tudo ali, tá? E no final da audiência, o secretário de audiência ou a secretária de audiência vai disponibilizar dentro do processo o link dessa audiência gravada. Essa audiência é gravada por muitos juízes do começo ao fim. Começou a audiência, o juiz deu boa tarde ou bom dia para as partes, começa a gravação e ele diz, até inclusive fala por dever de ofício dele mesmo, para as questões jurídicas, dizer, essa audiência está sendo gravada, tal, tá? Então começa a gravar a partir daí. Mas outros juízes, eles gravam mais a parte da oitiva mesmo da testemunha ou do depoimento das partes. É uma coisa interessante aqui que eu estou falando para você, tá? Às vezes a gente se confunde. As partes, elas dão depoimento, né? E elas podem mentir, tá certo? A parte testemunhal, ela é oitiva. E a testemunha, ela não pode mentir em juízo, né? Tanto é que elas são advertidas quando o juiz começa a ouvi-las e tal, tá? Hoje, por força da determinação do CNJ, as audiências devem ser presenciais, tá certo? Então, ela não é mais, ela é regra, né? Que seja presencial. E ela só ela é telepresencial se uma das partes quiserem e pedirem para ser, e alguns outros motivos que nós já vimos lá, tá? Então é muito importante a audiência presencial pelo seguinte, muitos juízes, como eles estavam às vezes em outras localidades, tinha juiz que e serventuário também, tá? E passava mais tempo nas praias, tudo. O que interessava? Não interessava a parte onde ele estava, interessava que ele estava no local do trabalho, que era dentro do seu gabinete, ali no seu computador, e fazendo as audiências e atendendo, tá? Outra coisa importante, ele atendia virtualmente. Então o que acontecia? Alguém entrava na sala virtual, porque todas as secretarias têm a sua sala virtual para atendimento, onde tem no mínimo um servidor direto o dia todo para atender, dia todo dentro do horário de trabalho, tá? Para atender as partes, jurisdicionados, os advogados que vão ali. Então alguém entrava na sala virtual e dizia assim, eu quero falar com o juiz, eu preciso falar com o juiz. Aí o que se fazia? Contactava o juiz marcava uma hora para falar com o advogado, olha, pode ser daqui 15 minutos, tal. E aí o advogado entrava, o juiz atendia ele dentro da sala virtual, tá certo? Então é interessante isso. E foi feito tudo para se adaptar a essas novas situações, tá? Então, essa parte da audiência, quando ela é presencial, é importante esse corpo a corpo que o juiz tem com as partes, tá? As partes, geralmente, elas gostam de ver o juiz, de conversar com o juiz, de sentir a presença do juiz, né? Porque o juiz é esse meio termo que está ali, né? Nesse tripé reclamante, juiz, reclamada, tá certo? Para que se complete essa relação processual, tá? Então, esse corpo a corpo ele é importante e ele eu diria até que ele não é algo que a gente deve deixar de lado assim, porque o juiz, quando ele... Até tem uma parte, eu vou falar com você futuramente um pouco sobre isso, que se diz que a justiça ela é feita no primeiro grau. Por que ela é feita no primeiro grau? Ela é feita porque ali o juiz está vendo o calor das partes, o juiz está sentindo, olho no olho das partes, olho no olho da testemunha, está vendo o que aconteceu e na hora de dar a sentença, claro, de meter a caneta ali, ele vai lembrar disso tudo. Então, quem está lá no segundo grau para revisar essa sentença do juiz no eventual recurso, ele não viu esse calor das partes, não viu as discussões que teve, tá certo? E acontece muita coisa nas salas de audiência. Eu já fui a um serventuário que atuou na sala de audiência há muito tempo, eu sei o que a gente passa lá, tá? É o coração da vara, vamos dizer assim, tá? Então a justiça se faz nessa primeira instância. Eu já falei a respeito disso agora para você, tá? É por isso que se fala isso. Claro que muitas vezes há um equívoco, o juiz decide às vezes contra um artigo da lei e tudo, ou então várias coisas que acontecem
que são alegadas em recursos, são as partes que o juiz não deu oportunidade de defesa, ou que cerceou a defesa, a gente chama de cerceamento de defesa. Então, o segundo grau corrige alguns pontos nesse sentido e manda voltar o processo para que o processo seja reaberta, a instrução processual e ter novo julgamento, né? Então, uma coisa que eu coloquei aqui que eu acho importante são os cuidados com os gemidões da vida. O que significa isso? Porque é uma história que eu vou contar para vocês. Quando a audiência é presencial, o juiz está ali ouvindo e a sala é aberta. O juiz não fecha a sala de audiência para ouvir para fazer audiência de determinado processo. Então o que acontece? Os advogados que chegavam, que tinham audiência depois, iam entrando, às vezes ficava lá 6, 7 advogados assistindo a audiência que estava em curso. E como eles não têm muita coisa para fazer, eles pegam o celular deles e eles ficam rodando a tela, igual você faz, igual eu faço muitas vezes aí, né, procurando alguma coisa interessante para ver. E dentro desses WhatsApp da vida, o advogado pega e está vendo ali e alguém mandou uma mensagem para ele. E essa mensagem, por mais que ele ergue o volume, está bem baixinho. E para ele ouvir, ele ergueu no máximo o volume, né? E de repente, e você já deve ter caído nisso também, era o gemidão da vida. E deram aquele gemidão, aqui foi um escândalo dentro da sala de audiência, né? Aí a juíza parou a audiência, olha para o advogado, e o advogado todo vermelho de vergonha diz: excelência, desculpa, perdão. E a juíza, graças, né, ao santo do advogado que era forte, a juíza levou em brincadeira. A juíza olhou para ele e disse assim: doutor, posso mandar o oficial OAB, hein, doutor? Claro, brincando com ele, né? Ele falou: excelência, isso não vai se repetir, me desculpa e tal, né? Claro que é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque atrapalha a audiência. A juíza estava ouvindo uma testemunha e o advogado vem com um gemidão da vida desse, né? Então, a portaria 345 do CNJ, ela instituiu o juízo 100% digital. Baseado em informações até do próprio CNJ, várias unidades já aderiram ao juízo 100% digital. Vários TRTs já aderiram a essa forma. Tá? Então, vários são os benefícios da audiência telepresencial. Aos advogados, que têm vários benefícios, as partes, que têm vários benefícios, as testemunhas, que também têm, o juiz, que tem, e os servidores também têm, tá? Então, alguns desses benefícios, ela evita o trânsito e o deslocamento. Claro, você só tem que ter atenção no horário. Ter o horário lá, uns 10 minutos antes da audiência, já entra e já procura o link que você tem que entrar e tudo, para não chegar atrasado na audiência, porque ela pode, como qualquer audiência presencial, ocasionar em revelia e confissão ficta, ou então arquivamento do processo, depende do lado que você está, né, dentro da relação processual. E claro que dentro de um trânsito você pode ter acidente também, pode, nesse deslocamento, sofrer algum tipo de acidente ou outro tipo de trauma, né? As advogadas mães também, algumas até elogiaram a respeito disso, porque elas não precisam deixar suas casas, muitos estão amamentando até, né? E acabam perdendo essa oportunidade ímpar de estar com seus filhinhos novos, com a sua família. Então, da sua casa mesmo, ela administra nesse escritório digital o que ela tem que fazer, tá certo? Agora tem que tomar muito cuidado, tá? Porque a gente já viu dentro da audiência a mãe que está aqui com o computador aberto, falando com o juiz, falando com as partes, de repente lá atrás tem 2 filhos dela se pegando no tapa, brigando, e pior que isso, né? Às vezes ela está numa sala, que não no escritório dela, numa sala, e lá atrás aparece o cônjuge ou alguma outra parte da pessoa da casa que sai de repente despido, né? Passa em frente à cama para ir para o banheiro, muitas vezes enrolado só na toalha, enfim, tá? Tem que tomar cuidado com certas coisas, né? Então, uma coisa importante que é um outro benefício são as testemunhas. Para evitar o que acontecia antigamente. Você tinha que ouvir uma testemunha em determinado local, numa outra jurisdição, nem mesmo no próprio estado no estado diferente da confederação. Tá? E o que acontece? Desculpa. E tinha que sentar no computador, fazer uma carta precatória
mandar para aquele outro juiz, para o juiz ouvir a testemunha, e a parte de um lado, a parte do outro lado, colocava os quesitos que ela queria que o juiz perguntasse para aquela testemunha, e uma burocracia doida que demorava aí em torno, às vezes, de 3, 4 meses, chegava, às vezes, até 2 anos uma carta precatória dessa para voltar para dentro da unidade. Então, o que acontece hoje? Hoje em dia, expede uma intimação para a testemunha que vai ser ouvida, tá? E aí, essa testemunha vai na vara da cidade onde ele mora, que é muito fácil daí, né? Porque é a cidade onde ele mora. É comunicado aquele juízo também, a secretaria da unidade de cá comunica com a secretaria da unidade de lá, e aí a secretaria disponibiliza o computador, a tela toda, e ali, diante daquela câmera, o juízo de origem, que é o competente para julgar o processo, ele vai ouvir aquela testemunha, ele vai lavrar essa ata, assinar digitalmente essa ata, inserir ela no processo, pronto, acabou. Isso em coisa de 15 dias no máximo, que é o tempo da testemunha ser intimada e ir na vara para fazer esse depoimento. Em 15 dias resolve um problema que pode se arrastar por 3 meses, até 2 anos de repente, ou mais, tá? Então, eles vão direto na secretaria e o juiz faz essas avaliações, tá? Aí é uma coisa que pergunta, desculpa, faz essa formulação das perguntas e claro, os advogados das duas partes estão ali na audiência também, e eles podem fazer as perguntas já diretamente na Justiça do Trabalho. Há uma parte assim que é específica, tá? O advogado ele não faz perguntas direto à testemunha. Ele faz pergunta ao juiz, e o juiz, se achar conveniente, ele pode indeferir a pergunta, ele faz a pergunta à testemunha, tá? Ou ao depoente, no caso reclamante, ou ao depoente reclamada, tá? Então, uma das questões que foram colocadas era quando saiu essas primeiras formas de se evitar uma carta precatória inquiritória, por exemplo, era dizer assim, mas será que o juiz não vai estar invadindo um território jurisdicional do outro juízo? Porque daí vai a questão da incompetência material, né, da incompetência territorial, desculpa, da incompetência territorial do juízo. Não há nenhuma invasão de território, porque a parte só está sendo utilizada do computador da unidade. O juízo de origem está se beneficiando da própria justiça, né, para fazer isso. Então, quem está fazendo todos os atos na realidade, é ele próprio, com os serventuários da sua unidade que estão fazendo a instrução do processo, tá certo? Então, obrigado a você que esteve aqui conosco até agora, que você que esteve disponibilizando esse tempo e que teve a audácia e a coragem de estar com a gente e que entrou no nosso canal aí para assistir. Muito obrigado a você, e estamos aí disponível para o que der e vier, e você pode fazer perguntas no nosso canal, a gente pode responder para você lá se ficou com a dúvida. O vídeo fica um pouco extenso de repente, mas faz parte, tá? Muito obrigado, entre lá nos nossos canais. Eu vou pedir para você mais uma vez aquilo que a gente sempre encerra dizendo: faça os 3 Cs lá, né? Que é curtir, que é comentar, que é compartilhar. Obrigado pela sua paciência, Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade. Um abraço.